Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Alfa Pod Empresas. Eu sou Spírios Demantaras, gerente de mercado aqui da Rádio Alfa. E hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui o Eduardo Marcondes, da Ponto Eventos, diretor da Ponto Eventos. Prazer em te receber aqui, fico muito honrado, né? Já nos conhecemos aí há bastante tempo, então muito bom te ter aqui para bater um papo conosco. Prazer é meu, Spírios, e espero que a gente tenha uma conversa aqui bem produtiva, esclarecedora e estou à disposição. Ótimo. A primeira pergunta que eu costumo fazer para quem vem aqui é justamente perguntar quem tu és e qual a tua trajetória, né? Como tu chegasses até esse atual momento da tua vida empresarial. Na verdade, eu começo a trabalhar na indústria de móveis do meu pai, já dentro da faculdade, e enquanto trabalhava lá, participava de alguns eventos sociais da cidade. Sempre gostei muito de colaborar, de forma espontânea. Ali eu conheci o mercado de eventos e depois, mais para frente, tive uma surpresa numa conversa com o meu avô, que é uma pessoa conhecida na cidade, onde ele me provocou para assumir um projeto, para eu fazer uma proposta para assumir um projeto, entre outras propostas que ele já tinha na mesa. E acabei aceitando o desafio. E dentre as propostas eu acabei sendo escolhido e com a escolha da proposta saio da indústria que eu trabalhava do meu pai e monto então a empresa de eventos. E isso com que idade? Primeiro lá na empresa do teu pai, começasse com que idade já navegando no mundo empreendedor? Isso, com 16 para 17 anos, era uma indústria de móveis, então passei por todos os setores da empresa até ser projetado para o administrativo, para algum cargo administrativo, né? E aí saí da empresa trabalhando como diretor de compras de uma indústria de 120 funcionários. Que legal. E esses eventos sociais que eu trabalhava eram eventos que aconteciam na cidade. Sempre tive um bom relacionamento aqui em Florianópolis e sempre conseguia contribuir bastante para esses eventos. E ali foi onde o bichinho do evento me picou. Sobre o projeto que eu comentei, o meu avô, Fernando Marcondes, do Costão do Santinho, ele tinha uma boate lá no hotel que chama Vila do Cascais. A boate terminou. Na temporada seguinte chegou uma outra balada que foi a Mint. Durou uma temporada só. E aí na temporada seguinte ele me desafiou a fazer uma proposta para que ele avaliasse e eu pudesse concorrer com as demais que ele tinha. Mas por que ele me provocou? É porque garoto eu só ia no Ilha do Cascais e aí saía da balada e ia direto tomar café da manhã com ele. Então meu irmão mais velho namorava, não ia, os mais novos não tinham idade. Então eu era a idade perfeita. Exato. O perfil perfeito para que ele pudesse trazia as informações frescas para ele de como tinha sido a noite. Entendi. Então brifava ele de tudo, de público, qualidade do público, qualidade do som, qualidade do serviço prestado na casa. E obviamente toda vez que eu passava para ele meu feedback, eu também já dava algumas sugestões e algumas ideias. E aí foi quando apareceu essa oportunidade, ele falou assim, você não entendia tanto de casa noturna e de balada, por que tu não me faz aqui uma proposta? Olha só. E estou te escutando falar, e uma coisa assim que eu acho muito interessante é essa escola, logo no início da vida profissional, né? Tu poder trabalhar em várias áreas, né? Poder conhecer um pouco do administrativo, um pouco de processos da indústria e de repente cair em eventos, né? Tão novo, imagino que isso te deu aí um embasamento muito, muito forte para poder seguir firme, né? Na tua atividade. Eu acho que todos nós passamos por desafios, né, Spírios? Eu passei por alguns. Dentro do meu núcleo de amizades, eu sempre fui muito precoce. Então, comecei a empreender com 21 anos, com 25 anos fui pai, com os mesmos 25 anos perdi o meu. Então, foram desafios que, num primeiro momento, a gente enxerga como algo ruim, mas é questão de ótica. Como você enxerga, sair do problema, enxergar ele de fora e tentar encontrar ali uma oportunidade. E aí a gente acaba amadurecendo um pouco mais rápido do que os demais, e isso acaba afetando lá na frente em um ganho, né? Em uma vantagem, digamos assim. Né? Sim. O grande desafio, eu trabalhei muito próximo de empresas, né? E um dos grandes desafios dos empresários já chegando acima de 50, 60 anos é a sucessão familiar. E quando tu falas, né, essas oportunidades que tu tivesse, seja via o teu pai ou seja via o teu avô, embora não fosse para preparar para a sucessão da empresa A ou B, mas de uma maneira ou outra tu acabasse tendo uma espécie de formação
parecida com o que empresários, né, que têm uma empresa bem estruturada, sempre fazem com seus filhos e netos, né? Fazem com que eles percorram todas as áreas para que um dia se tornem, né, lá adiante, se tornem diretores da empresa e assim toquem aquilo que pai e avô tocaram por anos e anos. Então eu vejo como algo muito interessante para ti. Meu pai era dessa linha. Então, para um móvel ficar de pé, como essa cadeira aqui, precisa cortar, dobrar, soldar, pintar, lixar. E todas essas funções de chão de fábrica eu passei. Então, no início também não entendia muito, tinha 17 anos. Confesso que algumas vezes ficava irritado, porque era verão, né? O chão de fábrica na alta temporada é quente pra caramba, eu suando lá. Mas hoje eu vejo que tudo tinha um propósito, né? Ele não fez as coisas por acaso. E acho que me ajudou bastante mesmo a ter uma noção de negócio, como tu falou. Porque todo negócio tem seus setores, tem suas áreas envolvidas, né? E quando você consegue enxergar o negócio como um todo, você acaba tendo lá na frente mais bagagem para tomar melhores decisões, né? Isso até, para quem está nos vendo aqui, é interessante que eu entendo que, para mim, essa questão das escolhas da vida, né, elas são fundamentais justamente no início da nossa vida, né? Eu também trabalhei desde cedo e eu me lembro muito bem meus amigos, né, às vezes podendo ir para a praia ou fazendo alguma outra coisa, ou viagens, e eu, evidentemente, tinha escolhido um outro caminho, né? E isso, de uma maneira ou outra, te projeta, né? Te alavanca para algum ponto, né? Então, acho que essa questão ela faz parte de um caminho provavelmente mais propenso ao sucesso, né? Eu digo que não tem uma receita de bolo, mas eu tenho certeza que essa em específica ruim não é, né? Eu acho que existem várias formas de chegar ao sucesso, mas de todas as pessoas que escolheram trilhar esse caminho, eu vejo que todas deram muito certo. Sempre são os mais doloridos, né? Não tenho dúvida nenhuma. E me diz uma coisa, e eventos, né? Eu também já tive a oportunidade de trabalhar com eventos e sei um pouco da loucura que é, né? Então, fosse contaminado, né? Pela mosca azul de eventos. E hoje me conta um pouco como é que é essa vida. Então, eu acabei aceitando o desafio do meu avô, a minha proposta foi escolhida e toquei a última temporada de balada que teve, na verdade, no resort do Costão do Santinho. Chamou Costão Art Club. Então, começamos ali no início de dezembro e terminamos em fevereiro. E aí, no final da temporada, eu já tinha certo de que eu não queria continuar ali, porque como eu joguei tênis 10 anos, sempre fui do esporte, trabalhar na noite não foi uma coisa muito fácil para mim, não consegui me adaptar. Foi um baita aprendizado, para mim valeu muito a pena, mas eu não queria continuar ali. E coincidentemente, um amigo meu da época do tênis, que tinha ido para os Estados Unidos, se formou lá, ele retornou para o Brasil depois de formado e me chamou para fazer um torneio de tênis no Costão. Porque o Costão já tinha um lastro ali de eventos de tênis, né, realizados, Copa Davis, Davis Cups, Challenges, etc. E aí, por eu ter, né, trabalhado a temporada anterior com eventos, que na verdade é o segmento de entretenimento, eu topei ir para o esporte, que sempre foi minha paixão. Então, a gente senta, conversa, estabelece que vai fazer um torneio de tênis, o Costão entrando com a infraestrutura de quadra, hospedagem e alimentação, já desonerando bastante ali dos custos iniciais, e a gente iria correr atrás dos primeiros patrocínios para poder viabilizar o evento e tentar ganhar alguma coisa. Assim surge a Ponto Eventos, com esse meu sócio na época, o Rafael Weigan. Mas no meio do caminho a gente acaba mudando, e lá em 2011 a gente faz o primeiro Mundial de Beach Tênis no Brasil. Hoje, 2011? 2011. Olha só, a febre do beach tênis me parece que é 6 anos para cá, né? Exato. Jesus. De fato foi um desafio, Spiros, porque a gente chegava para apresentar a proposta comercial para as empresas e ao invés de a gente se apegar aos últimos slides, que é as contrapartidas e os valores, sim, a gente se apegava, né, com eles aos primeiros slides, porque eu precisava explicar o que era o esporte. As pessoas não sabiam da bolinha, da raquete, de como jogava. Hoje é uma realidade. Poxa. E dificilmente alguém não conhece minimamente o esporte, mas naquela época... E a quantidade de praticantes hoje, comparativamente sim, a 2011... Mas foi Aí falando um pouco sobre negócio, o que a gente percebeu? Para você realizar um torneio de tênis, a premiação mínima na época era de $10 mil, que é o que te credenciava a fazer um Future, que é o torneio de entrada dos profissionais. Depois a gente tinha um Challenge, ATPs, Master Series e Grand Slams. E com os mesmos 10 mil, a gente já se credenciava como um dos 4 maiores eventos de beach tênis do mundo.
E aí eu falei assim, pô, então vamos começar grande, né? Pelo menos nessa modalidade esportiva. Então foi um desafio muito legal. Vieram atletas da Itália, da República Tcheca, enfim, gente do mundo todo. Teve uma adesão bem bacana. Foi em frente ao resort, ali no canto direito da Praia do Santinho. Depois fizemos mais um ano, no ano seguinte. E nos anos seguintes também a gente acabou ampliando para outras modalidades esportivas, não só o beach tênis, né? Porque falasses ali da questão da boate do Costão, quem é da cidade sabe que todos aqueles anos ali marcou geração, né? E também, né, eu que sou daqui de Florianópolis, eu olho o Costão, vejo também ele como me marca muito todos os eventos esportistas, de esporte que ocorreram ali, né? Uma coisa assim muito forte, né? Sim. O meu avô, ele sempre foi um fanático e um entusiasta pelo esporte. Inclusive já foi até presidente de Federação Catarinense de Desporto, que foi o de ciclismo. Então, tudo que é evento de esporte, evidentemente, que tenha uma construção, um bom projeto, esteja bem amparado das suas respectivas, digamos assim, instituições, né, reguladoras, sim. Geralmente, quando não é federação, algumas associações também, ele sempre fez questão de apoiar. Então, o Costão ele tem no histórico ali eventos de beach tênis, eventos de tênis, eventos de golfe, de surf, kart também, né? Kart, jet ski. Então, que ali tem estrutura, alimentação e hospedagem, né? Exato. E ainda beleza natural fantástica. Então acaba sendo sim, perfeito para isso. E o que eu posso compartilhar contigo vindo do meu avô, uma pessoa que eu tenho muita intimidade, é que ele quer voltar. Olha não só. diria, a palavra voltar me traz me remete a algo que não está sendo feito. O Costão sim faz eventos esportivos, porém ele quer voltar no mesmo volume de eventos que já aconteceu um dia. Opa, isso é uma ótima notícia aí para a cidade, não para a cidade, né? Para Santa Catarina. Sem dúvida. E para toda a região aí. Então ele quer começar trabalhando com os eventos de tênis, dos profissionais, challenges, tá até estudando a possibilidade de fazer um ATP futuramente, retomar os eventos de golfe de grande porte, os eventos de surf, trazer os mundiais de surf para a Praia de Santinho. Olha só, isso a gente sabe que eventos e turismo estão completamente conectados, né? Isso para a geração de emprego, para o desenvolvimento da cidade é fantástico. E evoluindo então toda essa trajetória, eu lembro bem do ponto da virada, né? Então foi um momento teu com a questão do empreendedorismo. Fala um pouco rapidamente sobre isso e depois eu quero entrar no teu atual momento, que é justamente a Costão Natural Run. Espírito, acho que esse é um ponto que faz parte da trajetória da empresa, assim, que... Talvez seja o teu ponto da virada, a gente poderia dizer, né? Talvez, um dos, talvez, né? Mas ajuda a explicar a trajetória da nossa empresa, porque a gente, né, como comentei há pouco, iniciou e abriu a empresa, criou ela para trabalhar exclusivamente com eventos esportivos, só que em 2011, que parece que foi ontem, já tem um certo tempo. A gente está falando mais de 15 anos atrás. E a gente não tinha esse potencial comercial, digamos assim, dentro dos eventos esportivos. Eles ainda não tinham um grau de investimento que existe hoje. Então a gente, por ser uma empresa nova e já tentando trabalhar de forma tão segmentada, numa cidade que está fora dos grandes centros, a gente se enxergou em alguns passos à frente. A gente estava um pouco precipitado na época, então a gente acabou ampliando. A gente passou a trabalhar com eventos culturais também, eventos de entretenimento e eventos de empreendedorismo. E um dos eventos de empreendedorismo que nós fizemos foi o Ponto da Virada. Nós realizamos durante 3 anos 7 edições, todas no espaço de eventos da Fiesc. E a cada edição do Ponto da Virada, a gente chamava 3 grandes empresários do estado, CEOs ou fundadores e presidentes das suas respectivas empresas, né? Então, passaram ali nomes bem emblemáticos da nossa indústria e foi um evento que deixou saudade. Acho que, quem sabe, futuramente... Eu participei de alguns, sei o quanto, né? Estava ali como participante e às vezes até parceiro, né? Mas me chamava muita atenção pela capacidade de inspiração, né? Porque eram empresários catarinenses de muito sucesso e na plateia tinha gente de todas as idades, né? Então, imagina quantas pessoas não saíram dali motivadas a montar o negócio. Inclusive surgiram outros eventos depois de empreendedorismo seguidos daquele nosso, né? Sim. O bacana daquele evento era que ele não era um evento de segmento, ele não estava ali para falar especificamente da área onde a empresa atuava, né? Não era para apresentar gráfico, era para que os empresários que estavam por detrás daqueles grandes conglomerados ali de grandes empresas
pudessem contar a sua própria história de vida, porque afinal de contas, atrás de toda pessoa jurídica tem uma ou mais pessoas físicas que tomam decisões e que são de carne e osso e que passam pelas mesmas angústias que a gente passa. Inclusive cometem erros, né? Tem toda uma questão aí. Então o convite que a gente fez para eles era diferente na época e foi o que chamou a atenção e foi que a gente teve sucesso na maioria dos convites que nós fizemos. Na grande maioria dos empresários aceitaram e participaram do evento. Vamos falar sobre acho que o evento que tá para acontecer agora dia 21 de fevereiro, né? O Costão Night Run. Fala um pouco como surgiu e hoje, né? Atualmente, o que nós temos? A Night Run Costão do Santinho foi um dos primeiros eventos da empresa. Nós fizemos a primeira edição em 2012. Agora, em 2026, estamos indo para a 15ª edição. O evento está debutando. E eu digo que, como já escutei de alguns empresários, não quero me comparar a grandes lideranças que a gente tem no país, mas a coincidência de que a gente começou, a gente fez, jamais com a expectativa de chegar onde nós estamos hoje, entendeu, Spyros? A gente só queria começar a empreender e tirar do papel as ideias. E eu estou falando isso porque o papel aceita tudo e a prática é bem diferente. Aí os desafios começam a aparecer, os mais diversos. Esse é um segmento muito desafiador, porque a gente depende de muitas pessoas para fazer o negócio dar certo. Então, as 3 primeiras edições do evento, 2012, 2013 e 2014, foram 3 edições que, no término do evento, eu falei que eu não iria mais fazer ele. Que eu não queria mais, que eu queria fazer outra coisa, porque aquilo ali não ia dar certo e etc. Mas acabava que o feedback do público, dos patrocinadores, do staff, enfim, acaba sempre dando um pouco mais de energia para permanecer, né, na ideia ali. E aí foi quando a gente, a partir de 2015, né, na 4ª edição em diante, é que eu vi que o evento merecia um pouco mais da minha atenção e da minha dedicação. Porque sem eu não querer fazer aquilo, né, com toda a minha vontade, o evento crescia. Ele dá para ver que tinha um potencial, né? Exatamente. Faltava dar uma regada na plantinha ali. Exatamente. Né? Mas é isso, Spyros, o início é muito desafiador. Sim. A gente faz faculdade, a gente faz curso de especialização, a gente vê os grandes exemplos lá sendo apresentados, e aí quando você faz uma coisa muito abaixo, muito menor do que está lá na tela, que você estudou, gera um pouco de frustração, porque você já quer começar grande, a gente é um pouco ansioso. Então passar por essa etapa de maturação é que é difícil, você tem que ter controle emocional e tem que ter persistência. Acho que talvez até essa tua fala, sou obrigado a fazer esse parênteses aqui, falar dessa nova geração, né, que muitas vezes você acaba criando aí uma expectativa de um resultado, né, uma premiação, um grande salário em muito pouco tempo, e a gente sabe tanto, né, os grandes empresários aqui de Santa Catarina, mas pegando aqui a tua própria história, né, que nada é fácil, né? Nada é fácil, seja no mundo de empresário ou mesmo, né, no intraempreendedor, tudo isso tem degrau, step a step. Sim. E às vezes é interessante a gente deixar isso registrado, pela tua fala aí, porque às vezes as pessoas acham que tirar do papel é fácil, e na verdade é o mais complexo, né? E era muito do que a gente encontrava no evento lá do Ponto da Virada, porque a gente vê hoje grandes empresas, mas todas começaram, né, pequenas, com uma portinha pequena, com depósito pequeno. As pessoas só enxergam o realizado, mas não enxergam a execução ao longo do processo. Falando nisso, quantos participantes tu tivesse na primeira edição? Entre 300 e 400 participantes. 300 e 400. E agora, a tua próximo expectativa? De 3 mil. 3 mil, 15 anos de evento. Exatamente. E como é que é a estrutura lá? Como é que vai ser? Durante 13 anos a gente fez o evento na praia. Então a gente montava toda a infraestrutura em frente ao resort e na areia. Mas na edição passada a gente fez uma mudança bem desafiadora, que foi levar toda a infraestrutura do evento para um pavilhão de eventos. Então toda a arena ela passa a ser indoor. Que é hoje lá no hotel o Espaço Tuguá e o Espaço Arvoredo são os 2 maiores espaços de eventos que o empreendimento tem. E é uma mudança considerável porque mudava muito também o trajeto. Essa mudança vai ser nessa edição? Não, vai permanecer. Já aconteceu na edição passada? Aconteceu na edição passada e permanece nessa. Sinal de que deu certo, né? Exato. Porque eu acho que o teu maior termômetro é saber se o público aderiu à tua ideia. Não existe mudança que tenha 100% de aceitação. É evidente que tiveram atletas ali que preferiam a praia.
Mas eu acho que, até peguei uma colinha aqui, Spiros, a gente tem uma arena que é indoor, climatizada, com infraestrutura de banheiro, diferente de quando a gente faz evento externo, que são PIP móveis. Temos um estacionamento anexo ao pavilhão, a gente está falando de 100 metros de distância, para mais de 600 veículos. Lá dentro a gente conseguiu montar expo, espaço para massagem, temos 3 espaços interativos dos nossos patrocinadores, onde os atletas interagem com as ações, food park e uma praça de alimentação para em torno de 250 pessoas poderem sentar. Então, é uma mudança bastante considerável. Independentemente das condições climáticas que a gente tem na rua, sim, pelo menos o pré e o pós-corrida... Tu conseguisse criar uma variável que era totalmente incontrolável, hoje está nas tuas mãos, né, praticamente. E eu acho que esse é o grande desafio do empresário, né? Saber ler o que o mercado está dizendo, mas ao mesmo tempo não ser tão flexível ao que ele pensa, porque se tu fizer isso, talvez tu perca o controle até em relação à tua lucratividade, né? Então tem que olhar lá e cá, né? Eu percebo que esse é um desafio do empreendedor, porque tomar decisão envolve várias variáveis, e uma delas é o feedback do teu cliente. Isso. E eu percebo que a maioria dos clientes que se manifestam é para falar algo ruim ou para criticar algo, né? Porque quando você está tudo bem, você não quer perder o seu tempo para falar que está tudo bem. Simplesmente está tudo bem, você vai, participa do evento e vai embora. Então acaba que as informações que chegam do seu público, do seu público para o empresário, são só essas. Precisa melhorar aqui, precisa trocar aqui, precisa voltar a ser o que era. Aí tu, poxa, mas será que é isso mesmo? E aí quando você vê que a gente tem um universo de 3 mil atletas e que o que estão falando isso não chegam nem a 30... Isso, é bem isso. Então, são informações que podem te balizar para uma determinada decisão, mas jamais olhar de forma unilateral, né? E não tomar decisão de forma precipitada, porque se você for só para sua opinião, de forma imediata você toma a decisão errada, né? Isso. Então a gente continuou e depois eu percebi, com os depoimentos e com o retorno do público, que tá todo mundo muito satisfeito com essa mudança de arena do evento. E as faixas etárias ali, como é que... O evento, na verdade, tem a corrida Kids, né, que vai de 3 a 13 anos. E depois, a partir de 14 anos, a gente tem as distâncias de 4, 7, 10 e 15. E só para a questão de compra, até para uma questão de lei, daí tem a compra diferenciada para PCDs e para idosos, mas correm todos juntos. Entendi. E as inscrições vão até quando? Até o dia 21 de fevereiro, até o final do dia, até as 23h59. Mas nesse momento que a gente está gravando aqui, eu acredito que a gente tenha menos de 200 vagas para dar o sold out do evento. E muita gente de fora? É um evento local, regional, interestadual? Como é que hoje a gente... Eu sei que tu fizesse um treinamento, inclusive... para promover o evento na Argentina, né? Foi isso? Foi, exato. Porque tem uma parcela considerável de argentinos que participam do evento, muitos já estão aqui na ilha, aproveitam para se inscrever sabendo que vai ter o evento, mas ao longo de 15 anos, aí a gente já constrói um nome, e aí alguns já tentam conciliar a vinda com a data do próprio evento. E aí, como forma de tentar expandir a marca e buscar novas ideias e executar novos projetos, a gente faz um treino internacional em Buenos Aires. Teve sold out das vagas lá do treino, mesmo? Foi muito bacana. E lá a gente realizou 2 das distâncias que a prova tem, né, que é 4 e 7 quilômetros. E foi muito bacana. E o treino nosso, que aconteceu lá, que também aconteceu o treino no Brasil, que sempre acontece, eles vêm muito ao encontro do que é a pegada do evento. Porque a gente sempre trabalhou muito, Spiros, na Night Run, como uma prova de confraternização e não de competição. Por uma série de motivos. Primeiro, que a prova acontece no início do ano, as pessoas estão retomando os treinos. Segundo, que a prova ela acontece na praia, com um trecho de dunas, com um trecho de trilha. Então, é um solo, é um piso acidentado, então as pessoas precisam ter um pouco mais de cautela para correr e acabam baixando o tempo. E, por conta da característica principal da prova, de ser noturna e de ser boa parte dela, 90%, em meio à natureza, que é uma imersão mesmo que a gente tem ali, porque nesse trecho não existe nem iluminação pública,
as pessoas acabam se emocionando com a experiência, porque o nosso kit tem uma headlamp. Então, no meio daquele breu, a gente faz um caminho de iluminado, Sim. que as pessoas param para bater foto, fazer vídeos. Imagino. Então, fica completamente no segundo plano o rendimento, a performance Sim. e a competição. Sim. É uma experiência, né? Exatamente. Não é uma corrida, é uma experiência. E complementando, se me permitir, essa experiência de prova. Mas a nossa experiência de evento também vai para além da prova. Como eu comentei aqui, a gente tem toda essa infraestrutura que atende o atleta no pré, mas também tem o pós. Então, nosso pós, a gente entrega uma série de produtos de parceiros nossos. A gente tem em torno de 10 parceiros entregando. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Desculpa te interromper. Imagina. Lá atrás, né? Imagina, não tinha essa cultura, mesmo porque era uma prova nova, tal. Mas eu acho que o próprio mercado, né, não dava tanta importância, né? E a cidade também mudou muito, né? Em 15 anos, Florianópolis se tornou uma referência em várias questões que acaba chamando a atenção de empresas nacionais. Mas olhando lá e hoje, então, é isso que eu ia te perguntar. Hoje tem quantos patrocinadores, né? Se quiserem citar eles também, não tem problema. Nós fechamos a cota de apresentação com a Fibra Esportes e nos patrocinam o grupo DVA através da RAM, o Floripa Shopping, a Mizuno e a Areia Bronze. E aí temos uma série de outros apoiadores que participam do evento com serviços ou produtos, né? E o pós-evento a gente faz essa entrega considerável que se o atleta ali faz uma conta de gôndola de supermercado, vê que o que ele recebe só de produto no pós-prova já paga a inscrição. Sim. Então a gente tem, além dessa entrega, tem o kit que eu comentei, que é um kit diferenciado que vai à Headlamp, tem uma infraestrutura e a gente ainda também conta com uma programação musical. Isso eu ia te perguntar. Para comemorar esse 15 anos, Sim. a gente vai ter o show do Das Aranha, que vai ser às 19h30 o início. A proposta é que eles façam um show antes da largada e o término do show seja exatamente no momento da largada, para que a galera largue energizado com o show do Das Aranha. Olha só. E teremos também show antes do DASA e depois um outro show na chegada dos atletas. Vamos ter a banda Da Vinci tocando das 5 às 6h30. Depois das 6h30 às 7h30 a Corrida Kids, que vai ser indoor. 7h30 começa o show do DASA, termina às 9h, largada às 9 horas. Outro ponto interessante aqui é que temos uma largada social às 5h para as 9 da noite. Olha só. Que é em conjunto com 2 projetos sociais muito bacanas aqui da cidade, que é o Pernas Solidárias, que são cadeirantes, e o Sexto Sentido, que são deficientes visuais. Olha só que legal. Então eles largam antes para que o público não atropele. Né? Que projeto, né? Por isso que às vezes é bom ter tempo para conversar, para saber, né, o desdobramento, né? Tu não está aqui olhando só uma questão comercial, claro que é business, né? Mas olhando também toda essa questão de inclusão, né? Muito legal. Sim. Parabéns por essa iniciativa. Os 2 projetos são muito bonitos. Vale a pena a pesquisa. Quem tem interesse, né? Quem tem curiosidade de conhecer um pouco mais, eles têm Instagram, Pernas Solidárias e Sexto Sentido. E como é que as pessoas... Perdão. Não, aí só ia comentar que, na verdade, a gente tem depois uma outra banda que vai começar às 21h30 e termina às 23h30, que é o encerramento do evento. Sim. E aí, para tentar fazer um desfecho de tudo que a gente falou, Sim. O que eu percebi, Spiros, ao longo desses 15 anos, teve uma alternância da origem desse meu público. A gente já teve uma parcela maior de pessoas vindo de fora do estado correr, mas nos últimos anos diminuiu. Eu acho que tem uma série de pontos a serem levantados que justifiquem isso. Mas eu acho que talvez o principal ponto é que a corrida se popularizou. Hoje tem corrida em qualquer canto do Brasil. Então, se a pessoa antes saía do interior aqui do estado, porque não tinha corrida em Lages, não tinha corrida em Criciúma, não tinha corrida no interior do Paraná, no interior do Rio Grande do Sul, hoje ele tem. Então, os deslocamentos... Se não tem na cidade, tem mais próximo. Exato. Os deslocamentos para as pessoas correrem, hoje em dia estão se dando mais nas provas de longas distâncias, de no mínimo 21 quilômetros, que são as meia maratonas, mas principalmente nas de 42 quilômetros, são as maratonas. E algo positivo que aconteceu nesses 15 anos, né? Além da percepção do mercado em querer investir nesse tipo de evento, é também a mudança no dia a dia das pessoas. Todo mundo gostou, passou a fazer, né? A febre da corrida, isso virou febre na cidade, né? Então isso deve ter favorecido muito para que a maior predominância realmente seja daqui, né? Mas eu acho que os eventos foram uma mola propulsora nisso. Sim. Porque você precisa ter um estímulo para começar a fazer algo. Sim. Então, quando você começa a correr, porque você vai participar de uma prova daqui a 10, 15, 30, 40 dias, os eventos se tornam fundamentais para o crescimento da modalidade, né? E foi isso que aconteceu. Hoje a gente tem
a corrida sendo praticada por todas as faixas etárias, pessoas até com deficiência, que jamais se viram podendo participar de um evento desse. E nós, né, do lado de cá, como organizadores, também nos profissionalizamos demais. Então, a experiência de correr uma prova, hoje em dia, é muito diferente de correr uma prova 15 anos atrás. Sim, né? Totalmente. A gente não falou como é que as pessoas podem ter acesso para fazer a compra das inscrições. Perfeito. O nosso site é... E o valor também, né? Claro. A gente tem o site que é nightrunconsantosantinho.com. Nesse momento já estão esgotadas as distâncias de 15 quilômetros. A gente tem de 4, 7 e 10. E os kits, né? O valor nesse momento, que é o último lote, é R$ 189. Um preço altamente acessível, principalmente por tudo que ele vai ter acesso, né? Podendo parcelar em até 3 vezes, por sinal, no site. Então fica bem acessível. Guarda uma inscrição para mim lá. Claro. Tá convidado, vou te cobrar. Isso, vamos lá. E, Spiros, o que eu queria aproveitar esse momento aqui para poder passar para o público é que toda essa programação, toda essa infraestrutura, ela foi criada e projetada para que o público e os atletas pudessem chegar antes no local do evento. Porque a via única de acesso até na arena, que é a via de acesso ao resort, é a mesma via que a gente usa para largar. Sim. Então a gente precisa que o público já esteja no local do evento com um certo tempo de antecedência para que a gente não gere trânsito e não atrapalhe as últimas pessoas que chegam ali faltando poucos minutos para a largada. Importantíssima essa informação. Então a gente tem novamente, né, um estacionamento do lado com valor de R$ 25,00 a diária, seguro, que é coordenado pelo próprio resort. Toda essa infraestrutura de arena, temos uma programação musical, temos banda. Então, e para as crianças, até esqueci de comentar, 1 hora antes da corrida das crianças às 8h30, a gente também vai ter um show de mágica para elas. Então, um evento que a gente pensa em toda a jornada. Então, fiquem certos de que chegar mais cedo jamais vai ser uma ociosidade. Vai ter muito o que fazer lá. Dá para dizer que é um evento até da família, né? Com certeza, pode levar a proposta. Criança, pode levar a esposa, os irmãos, os filhos, inclusive os avós, né? Sim, com certeza. Que legal. Bom, eu só tenho a agradecer, né, Eduardo? Eu te conheço aí há muito tempo e conhecer um pouco mais a fundo, não só a tua história, mas principalmente, né, a questão da corrida que tu promoves aí há 15 anos. É motivo de orgulho poder estar te entrevistando, não só como amigo, mas principalmente como profissional que tu és. Então, te agradeço e deixo aberto aqui para que tu faça a tua despedida e fechamento. Obrigado, Spiros. Foi uma experiência muito legal. Espero voltar aqui mais vezes. E sim, hoje me sinto realizado de poder ter um evento desse porte, dessa importância no calendário de esportes da cidade. Hoje é considerado um dos 6 maiores eventos de trail run do estado, de acordo com a Federação Catarinense de Atletismo, que foi criado um circuito e nós estamos dentro dele. E o trabalho está sendo muito árduo para que a gente possa gerar a melhor experiência para todos que forem participar. Então fica o convite, ainda restam algumas vagas, entre no nosso site, nightrunconsantosantinho.com, e façam sua inscrição que vai valer a pena. Ótimo, Eduardo. E para vocês que nos acompanharam, muito obrigado e daqui a pouco estamos de volta num outro episódio. Um abração.